Quando alguém ao seu redor falha ou passa por alguma crise, alguma dificuldade, a sua primeira reação é estender, é acolher para ajudar ou você se afasta para julgar? Que tipo de semente eu e você temos plantado nos nossos relacionamentos dia após dia? Nós vivemos hoje uma época de profunda individualidade, onde cada um quer crescer em cima do outro, buscar o seu próprio sucesso, buscar a sua própria felicidade. Mas você já reparou como esse estilo de vida focado tão somente no eu tem deixado as pessoas cada vez mais sozinhas, sobrecarregadas, desamparada nas suas dores? Seja muito bem-vindo ao nosso último programa dessa série de Gálatas, um programa da Igreja Batista Missionária do Maracanã, nosso programa Gotas de Esperança. E hoje nós vamos fechar essa caminhada estudando o capítulo 6. Vamos estar falando do capítulo 6, dos versos 1 ao verso 18. Vamos conversar sobre essa questão da empatia comunitária. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele mude o nosso olhar com relação ao próximo, nos ensinando que a verdadeira liberdade que aprendemos com Paulo só faz sentido quando nos tornamos práticos nesse amor. Paulo ele começa a falar naquele contexto sobre carregar os fardos e a lei desse relacionamento que chama de lei da semeadura. O apóstolo Paulo ele passa essa carta inteira nos libertando do peso do legalismo. Mas agora, ao encerrar, ele mostra que a igreja não é um grupo de pessoas isoladas, mas é uma família terapêutica. É isso que ele diz. Olha o que ele fala lá no versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. E no versículo 2 ele resume essa essência da didática cristã falando: levem os fardos pesados um dos outros e cumprirão a lei de Cristo. Para o apóstolo Paulo, ser espiritual não é se considerar santo demais a ponto de achar que você não erra, mas é ter a humildade de se abaixar para ajudar aquele irmão que caiu, não está conseguindo se levantar sozinho. Mais adiante, nos versos 7 e 8, ele traz um princípio espiritual universal que deve regular a nossa vida como servos de Cristo. Olha o que ele diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus. Paulo, ele usa essa metáfora agrícola que aquelas pessoas conheciam bem, a vida do campo, cada palavra, cada post, cada atitude, cada escolha de acolhimento ou egoísmo que nós temos nas nossas redes sociais, nas nossas postagens, é uma semente que eu e você plantamos. E o fruto sempre vem na mesma espécie de semente. Não adianta você fomentar ódio e querer colher amor. A cultura, vivemos hoje na cultura do cancelamento, mas é a igreja que precisa ser essa comunidade que restaura. Meus irmãos, meu amigo, minha amiga, vamos trazer a conclusão da carta de Gálatas para o nosso mundo hoje. Nós vivemos nessa era onde
A pessoa que pensa diferente de nós a isolamos, nós as cancelamos. Quando alguém falha ou comete algum erro, expõe a sua fraqueza, seja na internet ou seja no nosso relacionamento real, a reação imediata dessa sociedade é apontar o dedo, expor essa pessoa ridícula. E, infelizmente, algumas pessoas são, inclusive, descartadas. Às vezes, trazemos essa dureza para dentro da nossa comunidade de fé. Às vezes, nós trazemos esse hábito ruim que o mundo está fazendo lá fora para dentro das nossas igrejas. Quando o irmão cai em pecado, ou passa por uma crise emocional, uma depressão, uma crise de ansiedade, em vez de nós o acolhermos, muitas vezes essas pessoas, no lugar de acolhimento que a igreja precisa ser, ela encontra silêncio, desprezo e, não poucas vezes, o peso do julgamento. A orientação do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, vai na contramão de tudo isso. Ele nos chama para construir uma comunidade de empatia. Espiritualidade real é aquela que percebe quando o fardo do outro está pesado demais. Vou repetir. A espiritualidade real que Deus quer que eu e você vivamos é perceber quando o fardo do outro é pesado demais. Seja o fardo de uma doença, de um luto, de uma crise financeira ou de uma luta contra um pecado. Precisamos, nesse momento, colocar o nosso ombro debaixo da carga junto com ele. É esse sentido de carregar o jugo um do outro e restaurar com mansidão. E não podemos esquecer nunca disso, que amanhã o necessitado da graça posso ser eu e pode ser você. Isso é sobre a lei da semeadura. É um alerta urgente para que a nossa saúde mental e espiritual, vivida hoje. O que você tem semeado na sua mente, no seu coração, ao longo dessa semana? Se a gente passa horas consumindo conteúdos como fofoca, posts cheios de ódio, nós estamos semeando na carne. E aí, meus irmãos, a colheita é inevitável e será uma vida de ansiedade, de amargura e vazio. Mas quando você escolhe semear no Espírito, investindo o seu tempo em oração, ouvindo aquelas pessoas que estão passando alguma dificuldade, quando nós resolvemos perdoar aquele que nos ofendeu, e quando nós resolvemos usar as nossas redes sociais, as nossas mídias para abençoar, você escolhe colher a paz, colhe a vida e colhe relacionamentos profundos. Não se canse de fazer o bem. A colheita, quando nós assim fazemos, quando nós semeamos o bem, a colheita no tempo de Deus será certa. E concluindo essa carta de Gálatas, nós precisamos aprender que a nossa glória não é nossa, é na cruz do Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo, ele termina a sua carta no verso 14, dizendo que não quer se gloriar de nada, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entende que não é por nós o mérito, todo o mérito é dado a Jesus. A cruz é o lugar onde o meu fardo e o seu fardo foi carregado por ele, para que hoje a gente possa ajudar a carregar o fardo um dos outros. Espero que você tenha gostado da nossa série de Gálatas. Eu faço um convite para você, para que na próxima semana, quando estaremos estudando de novo, iremos começar a estudar de uma maneira muito prática a carta de Tiago. Espero encontrar você
no nosso próximo programa de Gotas de Esperança, um programa da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Mas antes disso, eu quero que você, em nome de Jesus, olhe quem está precisando de um abraço. Que você seja aquela escuta prática. Vá e semeie o amor de Deus. Muito obrigado por caminhar conosco nessa jornada do apóstolo Paulo aos Gálatas. E te encontro no próximo episódio de Gotas de Esperança, um programa da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Até a próxima.